Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Quem está muito feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Que manhã abençoada, não é? E apenas sobre o livro aqui, o que vai ser ministrado amanhã, a primeira ministração amanhã é como que a igreja deve estar preparada para o arrebatamento. Essa vai ser a ministração, que a igreja deve estar, nos dias que nós vivemos hoje, a igreja deve estar preparada para o arrebatamento. E qual é a receita bíblica, a instrução bíblica para a igreja estar preparada para o arrebatamento? Bom, isso é amanhã que nós estaremos ministrando. Se você puder estar lá, vai ser uma grande bênção. Eu trouxe poucos livros, eu não vim de carro, a bagagem estava muito pesada. Trouxe apenas 20 livros. 3 ficaram em Guariba, que eu ministrei lá domingo passado, a mensagem que eu vou ministrar aqui, e 2 eu dei. Dei 2 livros, então só tem 15. Então você vai se preparando, é apenas R$20 o livro. Tá? Pode até fazer Pix também. Bom, meus irmãos, nesta manhã, todos nós, eventualmente, recebemos uma boa notícia. Quem gosta de receber uma boa notícia? Amém? Boa notícia é sempre maravilhoso, não é não? Quem gosta de receber uma boa notícia? Então, o que eu trago para vocês nesta manhã é uma das maiores boas notícias. Uma das maiores. Sobretudo nessa área administrativa, econômica, financeira, com vista à vida abundante, a nossa estrutura de vida econômica, né? Então, uma das maiores ou melhores boas notícias que podemos receber nessa área tão importante para as nossas vidas. Para que vivamos o cristianismo, para vivermos a fé evangélica, Deus estabeleceu um homem, um apóstolo, para servir de referência para nós, que é o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 11:1, Paulo se apresenta como essa referência. Sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso para a doutrina do cristianismo, para vivermos, para andarmos na doutrina do cristianismo. Agora, para a nossa estrutura de vida econômica, financeira, Deus estabeleceu outro homem como referência. E este outro homem é Abraão. Esse foi estabelecido por Deus como referência para a igreja no que tange a vida econômica, financeira, vida abastada, vida abundante, e vai por aí. Riqueza e glória, ser engrandecido nessa área com vistas a servir. Amados, vamos abrir a Bíblia então em Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Uma vez que Jesus estabeleceu... Obrigado. Abraão. Pode abrir para mim, por favor? Tem um copo. Se tiver um copo. Ok. João 8. Obrigado. Evangelho de João 8... verso 39. Vamos ver o que Jesus recomenda para todos, seja para quem está vivendo nos princípios da dispensação da lei ou da novidade que ele trouxe, o Evangelho. Jesus trouxe o Evangelho, ele trouxe as boas novas, nasceu sob a lei, mas trouxe a nova dispensação, trouxe a graça, o Evangelho. Então Jesus fala a todos, porque o dízimo, ele é antes da lei, ele é durante a lei e ele é depois da lei. E nós vamos ver tudo isso biblicamente nesta manhã. Dízimo é antes da lei, durante a lei e depois da lei, que é o que nós vivemos hoje. Vamos ficar em pé para a leitura de João 8?
João 8,39 diz assim, o Senhor, num momento em que Jesus estava ali sendo contestado pelos judeus, uma discussão acerca de quem somos filhos, e os judeus diziam, somos filhos de Abraão. E foi exatamente nessa discussão, João 8,39, que os judeus responderam a Cristo, nosso pai é Abraão. E disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vamos repetir, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Amém? Senhor, abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar. Aonde está escrito que nós somos filhos de Abraão? Em Gálatas 3, você pode abrir por gentileza? Gálatas 3, no verso de número 7, diz... Amém. Que a gente acostumou a falar mais longe. Gálatas 3, no verso de número 7, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja da Galácia, e ele diz, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Nesta manhã, cadê os da fé aqui? Onde estão? Você é da fé? Levante a sua mão. Essa fé bíblica, essa fé centrada na palavra de Deus, não me refiro a uma fé aleatória, uma fé de que acredita em qualquer coisa ou em tudo. A fé centrada na palavra de Deus, na revelação do Evangelho, em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem tem essa fé, levante a mão, em Cristo Jesus. Aleluia. Então, sabei, pois, que os da fé, os que têm essa fé, é que são filhos de Abraão. E se nós somos, portanto, filhos de Abraão, nós temos direito. Qual é o direito? Gálatas 3, 29 diz qual é o nosso direito. Ora, diz o texto, e se sois de Cristo, quem é de Cristo aqui nessa manhã, dá um glória a Deus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Descendentes de Abraão e herdeiros. Essa palavra herdeiros indica o quê? Que nós temos direito a receber nas nossas vidas aquilo que um dia Deus liberou, que Deus deu, que Deus operou na vida de Abraão, tanto a herança espiritual, que é o Espírito Santo chegando até a igreja, como está em Gálatas 3,13, o que diz lá? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado na cruz, no madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios, que somos nós, gentios, porém, lavados no sangue de Cristo, não somos mais imundos, somos purificados pelo sangue, aleluia, e hoje nós constituímos a igreja do Deus vivo, aleluia, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios, em Cristo Jesus, e recebêssemos pela fé o Espírito Santo prometido. Aleluia. Então a promessa é o Espírito Santo. Nós somos herdeiros conforme a promessa. E herdeiros conforme a promessa significa que nós temos uma responsabilidade neste mundo. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Em ti e na tua descendência, todas as nações serão abençoadas. Ou seja, a promessa é a manifestação do Espírito Santo, a fim de que nós sejamos portadores
da mensagem para o mundo, a fim de que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Essa é a promessa. Mas nós somos herdeiros segundo a promessa. Somos herdeiros também do que Abraão possuía, daquilo que ele administrava do ponto de vista econômico, financeiro. Somos os herdeiros das finanças, somos os herdeiros dos bens, mas não é para vivermos apenas desfrutando dos bens. Nós temos um trabalho a fazer. Nós somos a igreja, nós somos os embaixadores de Cristo, nós somos os porta-vozes do Evangelho neste mundo. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Então, igreja, a palavra está dizendo, né, que a bênção passa por Abraão e chega até nós, até os gentios. Agora, para que nós pratiquemos as obras de Abraão, que Jesus recomendou, nós precisamos ter uma convicção, uma certeza acerca do que Abraão viveu, ou seja, o que Abraão praticou. Se nós devemos praticar as obras de Abraão, o que Abraão praticou? O que ele fez para que nós sejamos seus imitadores? Sabemos que praticar não é algo que a gente faz apenas uma vez. Aquele que faz halterofilismo, ele está na academia todo dia. Ele tem que praticar todo dia. Uma mulher que se propõe a ser uma cabeleireira, ela tem que treinar muito para ser uma expert, um diferencial. Temos aqui o nosso irmão Marquinhos, que é um cabeleireiro, e que experiência adquirida ao longo de décadas, ele e a esposa. Então nós vemos que para ser uma referência tem que praticar. Um jogador de futebol, desde a sua adolescência, desde criança, para ele ser um craque, um bom de bola, ele tem que todo dia praticar, para que ele possa ser um diferencial, para que ele possa ser um bom de bola, um craque. Então, praticar não é uma coisa que a gente faz apenas uma vez, ou duas, ou esporadicamente, ou eventualmente. Nós temos que realizar sempre. Tudo que se refere à prática é algo a ser feito sempre. Sempre. Não é? Praticar é algo ilimitado. Não há um parâmetro. Você pode ir até aqui. Não. Você tem que manter a prática. Então, Jesus está falando, vocês são filhos de Abraão, pratica as obras de Abraão. E quais foram as obras de Abraão? O que Abraão viveu? Gálatas 3,8, o que diz aqui? Ora, havendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, Deus, o que ele fez? Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé eu e você, os gentios, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Essa palavra pré nos leva também a imaginar, a considerar que uma mulher, quando faz o pré-natal, ela quer saber os detalhes do feto. Então, os detalhes do Evangelho foi revelado a Abraão. Não apenas a amplitude do Evangelho, mas os detalhes do Evangelho. Tem gente que quer viver o Evangelho de maneira superficial, mas Abraão, ele viveu os detalhes do Evangelho. Então nós temos que nos aprofundar no Evangelho para que possamos aplicar na nossa vida aquilo que está dito pela palavra do Senhor. Pratique as obras de Abraão. E Abraão recebeu em primeira mão o Evangelho. Aleluia. Esse Evangelho que eu e você vivemos hoje, o Abraão teve o privilégio de receber em primeira mão, de forma detalhada. 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Jesus se manifestar ao mundo em carne, Abraão já estava vivendo o Evangelho. Aleluia. Quem vive o Evangelho, nós hoje temos o privilégio de desfrutar de uma revelação que Cristo fez. Em João 15,
verso 14, Jesus falou assim, ó, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando, aleluia. Vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu ordeno, o que eu mando, o que eu oriento, o que eu instruo, se vocês acatarem, se vocês fizerem, se vocês colocarem em prática as minhas orientações, vocês são meus amigos. São meus amigos. Você sabe o que significa você ter Jesus como amigo? Você poder, não é, compartilhar com Ele qualquer momento, qualquer situação. É assim que amigos fazem. Amigos, eles não guardam segredo um com o outro, eles compartilham tudo. Não é? Que coisa tremenda. Jesus, ele segue dizendo, olha, vocês, no verso 15, não chamo vocês de amigo. Aliás, vocês não chamam vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho chamado vocês de amigos. Por quê? Porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho compartilhado, aleluia. Não há segredo, quando você é amigo de Jesus, quando você desfruta dessa condição, não há segredo. Tudo que o Pai falou com Jesus, Jesus compartilha com você. Dá uma glória a Deus aí, isso é tremendo, aleluia. Que maravilha, não é? A própria Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão. Então, esse é o privilégio que nós temos de viver esse relacionamento com Cristo, né, que nos leva a esse patamar único de você ser classificado como amigo do Senhor. Você está andando na rua, pode ser uma questão que você tem que resolver, uma questão delicada, não é? Você está ali angustiado, aí você olha para a sua sombra, à sua direita, o Senhor está ali, por quê? Porque Ele é seu amigo, Ele é a sua sombra, à sua direita. O Senhor não te abandona, Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do século. Diga para o irmão da esquerda e da direita, você não está só, o Senhor está com você. Toda hora, todo momento, todo instante o Senhor está com você. Aleluia. Não há segredo, não há segredo. E porque não há segredo, Abraão, que viveu o Evangelho, ele desfrutou disso antes de nós. Em primeira mão, ele vivia, não é, esse privilégio, o Evangelho, pré-anunciado a ele. Então, o que diz Isaías 41:8? Deus falando, e tu, Israel, servo meu, tu, Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Olha aí, quem vive o Evangelho é chamado de amigo. Abraão viveu o Evangelho, e tu, Jacó, servo meu, tu, Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Aleluia! Jesus chama a igreja de amiga, a igreja que o obedece. E Deus, vendo que, ao dizer a Abraão em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa de teu pai, e vem para um lugar que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, de ti farei uma grande nação, aleluia. Partiu, pois, Abraão, olha a obediência, se você fizer o que eu mando, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, aleluia. Abraão ouviu a voz do Senhor, obedeceu, então ele foi classificado por Deus como meu amigo. Deus chamou um homem de meu amigo, o único no Velho Testamento, o único, nem Davi, nem Jó, homens célebres, nem Daniel, homens célebres na terra, profetas do Senhor, homens que agradavam a Deus em muitos aspectos, em todos os desafios eles foram vencedores, agradaram o Senhor, glorificaram o nome do Senhor, mas só Abraão foi chamado de amigo. Por quê? Porque essa é uma prerrogativa
de quem vive o Evangelho. Quem vive o Evangelho tem o privilégio de ser chamado de amigo, por quê? Porque quem vive o Evangelho tem acima de tudo a presença do Espírito Santo, aleluia. Oh glória, a presença de Deus permanente, oh glória. Abraão viveu isso em primeira mão, e Deus falou, quando Deus mandou os anjos destruírem Sodoma e Gomorra, Deus antes falou com Abraão, sabe por quê? Porque tudo que eu ouvi de meu pai, vocês são meus amigos, o que eu ouvi de meu pai eu compartilho com vocês. Espera aí, tem um amigo meu na terra, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Então, em Gênesis 18, 17, o Senhor fala assim: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Eu esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? O Abraão é meu amigo, eu não vou fazer nada que o Abraão não saiba. Ah, voltou. Glória a Deus. Eu não vou fazer nada sem que Abraão não seja informado. Olha, isso é tremendo. Isso é tremendo. Meu irmão, hoje aqui, ó, se Deus tiver de fazer alguma coisa, tá? Olha, vai acontecer alguma coisa que seja de conotação destrutiva em algum lugar, e você vai passar por ali, sabe o que Deus fala? Não vá por aí. Aleluia, porque ali vai acontecer algo. Você é meu amigo, eu estou te poupando, eu estou te livrando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque você é amigo dele. Aleluia, Deus te livra. Não pegue esse ônibus, não pegue esse avião. Ou então Deus diz, pode ir, porque eu sou contigo. Aleluia, vai porque eu estou com você. Aleluia, mas se tiver uma arapuca, uma armadilha de Satanás para te pegar, Deus diz para você, aí você não vai. Esse contrato você não vai assinar. Você é meu amigo. Você vai cair numa fria. Amém, igreja? Você é meu amigo, aleluia. Eu compartilho com você o que eu estou para fazer. Eu compartilho com você o que vai acontecer. Aleluia. Amém, igreja? Eu compartilho com você o que vai acontecer. Aleluia. Que maravilha, hein? Quando o Espírito Santo vier, Ele vos anunciará todas as coisas, ou seja, anunciará o que está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o irmão da esquerda e da direita, ó, você é filho de Abraão e é guiado pelo Espírito Santo. Gente, olha só, eu pedi, porque ele é meu irmão, a gente tem essa liberdade. A irmã Neuza, então a jovem Neuza, era a moça mais bonita da igreja. O grupo familiar dela era aqui, ó, Rua 9, número 221. Ela estava noiva. E um dia ela chegou para mim e falou assim, pastor Odálio, estou terminando o noivado, pastor. Falei, como? Por quê? Porque meu noivo não quer se converter. Falei, mas ele tem vindo na igreja. Ela falou, ele vem na igreja, mas não quer se converter. E ela era a moça mais bonita da igreja, e o cara era um cara estiloso. Que falar que o homem é bonito não é legal, né? Mas o cara era estiloso. Escuta só. Escuta só, irmãos. Pois o motivo era esse, porque o cara não queria se converter. E ela ficou sozinha na igreja. Quem lembra da Neuza aqui? Fazia louvor na igreja. Tá? Ficou sozinha. Depois de um ano que ela estava sozinha, converteu o menino. Que eu não vou contar toda a história. Final da história. São pastores há mais de 30 anos e hoje eles são superintendentes. Amados irmãos, quem vive o Evangelho, além de ser chamado de amigo, também é chamado de crente. Você já viu que a sociedade fica de olho em nós? Nós somos pessoas perdidas, drogadas, perversas, imorais, e a sociedade está de olho em nós. Aí de repente a gente conhece Jesus, se arrepende, se converte, pega a Bíblia e vai passando com a Bíblia. Aí a sociedade cutuca um outro assim e fala assim,
Olha lá, ó. Aprontou, agora passou para crente. Lá em Minas Gerais, onde eu moro, Belo Horizonte, lá tem esse negócio, passou para crente. Como se passar para crente, ser crente fosse apenas privilégio ou particularidade de uma ala da sociedade que fez uma escolha esquisita, uma escolha estranha, uma escolha horrível, passou para crente, né? Seria melhor se continuasse pilantra, mas passou para crente. É o que eles dizem, passou para crente. Só que eles se esquecem de ver no dicionário que a palavra crente não é prerrogativa de quem crê em Jesus. A palavra crente, ela é extensiva a toda pessoa que acredita em alguma coisa. Tem gente que acredita na corrida de cavalo, é um crente na corrida de cavalo. Tem gente que acredita que ser traficante vai resolver o problema dele. Quantas moças ou jovens que a gente vê pegos nos aeroportos com quilos de cocaína. Por que foram pegos? Porque acreditavam que transportando a droga ia mudar a vida financeira. Acreditavam, eram crentes. Crente que aquela atitude traria um resultado bom para eles. E assim, N outros exemplos de pessoas que acreditam em alguma coisa, até no campo religioso. Quem acredita naquela religião, naquela outra proposta religiosa e naquela outra, ele é um crente naquilo que ele se dispôs a crer. Ele é um crente. E quem acredita na Bíblia, no Evangelho, quem acredita em Jesus, aleluia, é um crente em Jesus, aleluia. Você é um crente em Jesus, amém? Vamos aplaudir crente em Jesus. Então, quem vive o Evangelho, essa é a realidade. Quem vive o Evangelho é chamado de crente. Aleluia. Jesus, quando ressuscitou, lá em João 20, Jesus ressuscita, verso 24, verso 16, depois 24, aquela história vai seguindo, e Jesus se apresenta, onde os discípulos estavam ali, tudo fechado, aquela sala fechada. Jesus se apresenta lá no meio deles e fala: paz seja convosco. E o Tomé não estava lá. Jesus deu algumas recomendações, soprou o Espírito Santo e foi embora. Desapareceu. Aí chegou o Tomé. Tomé, vimos o Senhor. Tomé falou: se eu não vir o sinal do cravo, não colocar ali o meu dedo, não pôr a mão no seu lado, de jeito nenhum eu crerei. 8 dias depois, Jesus chega lá: paz seja convosco, de novo. Tomé, vem cá, olha aqui, põe aqui o teu dedo, chega aqui a tua mão. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Jesus manda ser crente, aleluia. Seja crente, Jesus está falando, amém, igreja? Aleluia, Jesus manda ser crente. Isso é para quem vive o Evangelho, mas o Abraão foi chamado de crente? Paulo em Gálatas 3,9 fala assim: de modo que os da fé, quem é da fé aqui nessa manhã? Quem é da fé, faz assim, quero ver você mexendo o seu corpo aí. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Não é desassociado, não é separado, é junto. É junto com o quê? Com as mesmas obras, com as mesmas atitudes, com o mesmo comportamento, com a mesma visão. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Junto com Abraão, junto com o que Abraão fez, com o que ele praticou, com o que ele viveu, é vivendo as mesmas coisas, as mesmas obras. Aleluia. Tendo a mesma esperança, a mesma confiança, o mesmo posicionamento. Os da fé são abençoados com o crente. Nem Davi, que era segundo o coração de Deus, foi chamado de crente. Nem Jó, que foi um exemplo de subsistência por excelência, um exemplo maior de subsistência diante de provas, não foi chamado de crente. O Jó não foi chamado de crente. Mas o Abraão, no Velho Testamento, em todo o Velho Testamento, o único que foi chamado de crente. Olha que aquela turma acreditava, hein? Aquela turma confiava, mas o único que foi chamado de crente foi quem?
Foi quem? O único chamado de crente. E nós recebemos a exortação e a recomendação de Jesus: não seja incrédulo, mas seja crente. Aleluia. Fala para o irmão da esquerda e da direita: você é um privilegiado, você é crente. Você é um privilegiado, você é crente, aleluia. Agora, quem vive o Evangelho, olha só, nem Davi, nem Jó, nem Moisés, nem Daniel, nenhum personagem do Velho Testamento tomou a Santa Ceia. Quem vive o Evangelho toma a Santa Ceia. Aleluia. Quem vive o Evangelho toma a Santa Ceia. E quem vive o Evangelho, juntamente com tomar a Santa Ceia, consagra também o dízimo. Irmãos, o Abraão, Deus falou para ele em Gênesis 12:2, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. O abençoarei é uma primeira etapa, onde Deus vai enriquecer o Abraão. Depois Deus vai engrandecer. Por quê? Porque a responsabilidade de Abraão na terra era muito grande. Era todas as famílias da terra. Então ele tinha que ter muito recurso para poder investir em abençoar todas as famílias da terra. Essa é a visão celestial que Paulo fala com o rei Agripa. Não desobedeci a visão celestial, mas preguei em Jerusalém, preguei na Judéia, preguei a todos os gentios, todos, é o mundo inteiro, que se arrependessem e que se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ou seja, a visão celestial é onde eu e você devemos estar. Ou nós nos dispomos, atendendo um chamado de Deus para irmos à África, China, Índia, Brasil, Amazônia, ou a gente vai como missionário, ou nós patrocinamos, ou nós investimos em quem vai, damos sustentabilidade a quem vai. Daí, quando você está na visão, aleluia, Deus tem pressa em tornar você grande na terra, aleluia. Você é herdeiro de Abraão, você é herdeiro do que Abraão foi. Abraão foi abençoado e foi engrandecido, e você é o herdeiro segundo a promessa. Cadê os filhos de Abraão? Filho é herdeiro, aleluia, da glória a Deus. Então, meus amados, como Abraão seria abençoado muitíssimo, em Gênesis 13:2 diz a palavra: Abraão era muito rico. Não era pouco rico, não. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ninguém é rico, vamos deixar o muito para depois. Ninguém é rico apenas com um boi, ou com um colarzinho de ouro, ou com uma pulseirinha de prata. Isso é apenas uma condição razoável de vida. Tem um boi às vezes você passa por aí e você vê um boi no quintal de uma casa. A pessoa tem um boi, ele não tem um pasto, ele tem um quintal e tem um boi lá. Quem já viu isso, um boi num quintal? Eu já vi um boi no quintal. Então, você vê um boi no quintal, a pessoa tem um boi. Fez uma economiazinha, comprou um colarzinho de ouro, uma pulseirinha de prata, mas não quer dizer que ele é rica, ela é uma pessoa estável. Mas o Abraão não era, ele para ser rico, alguém precisa ter muito boi, muita prata e muito ouro, para ser rico. Agora, para ser muito rico, tem que ter milhares de bois, ou seja, dezenas de quilos de ouro e de prata, para ser muito rico. Milhares de bois. E Abraão era muito rico. Só que Deus tinha o projeto de não apenas manter Abraão nesse nível, mas de engrandecer o Abraão. Então Deus estabeleceu o quê? Espera aí, deixa eu revelar a Abraão algo tremendo, que faz parte desse bojo do que eu estou revelando a Abraão, o Evangelho, em primeira mão que eu estou dando a ele. Deixa eu mostrar a ele que faz parte desse Evangelho que eu estou revelando a ele, que ele deve consagrar o dízimo. Ele deve devolver o dízimo de tudo. Então Deus pega e manda Melquisedeque. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, chegou e recordou a Abraão o que Jesus dissera lá no Evangelho, em João 8,56. Jesus falou assim:
Abraão viu o meu dia. Abraão viu. Por que Abraão viu o dia de Cristo? O dia de Cristo é o evangelho que ele trouxe. É toda a sua história, desde o seu nascimento até a sua morte, ressurreição, ascensão ao Pai, etc. Tudo que Jesus fez, passou um filme para Abraão. Abraão viu, não está escrito que Abraão imaginou, ele viu. Ele viu o meu dia e se alegrou. E se regozijou. Quando ele viu o Filho de Deus, que ele nem sabia que se chamaria Jesus, ele viu, ele se alegrou. Ele se regozijou, ele falou, quer dizer que o Filho de Deus vai se manifestar nessa terra e vai fazer tudo isso. Vai fazer tudo isso que está sendo mostrado para mim, ressuscitando mortos, abrindo a vista de cegos, purificando leprosos, tanta coisa, multiplicando pão e peixe, levantando paralíticos, servindo, libertando os endemoniados, servindo o pão e o sangue, dizendo que esse pão é o meu corpo, esse cálice é o meu sangue, e quem não participar não tem parte com ele. Abraão ficou em agonia, eu preciso ter parte com o Filho de Deus. Passou o tempo e Abraão estava em agonia. Estou na bênção, sou muito rico, mas ainda não comi o pão e não bebi o cálice. Ó Deus, quando vai ser isso? Quando vai ser isso? Aí num belo dia chegou o Melquisedeque, trazendo pão e vinho, e falou assim: Abraão, isso aqui eu vou deixar para daqui a pouco. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de Abraão nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Dão glória a Deus. Que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Eu quero fazer um teatrinho aqui. Pastor Daniel é Melquisedeque agora, hein? Foi promovido a Melquisedeque, já não é mais o pastor. Olha só a entrada do pastor Daniel como Melquisedeque. Olha só, aqui está o cálice e aqui está o pão. O pão vai ser colhido apenas um. Alguém ajude aqui a tirar essa... Ajuda aqui, tira aqui essa parte. Isso. Amém. Obrigado. Eu quero chamar um irmão representando Abraão. Pastor Éder. Fica aqui desse lado, pastor Éder. Pastor Éder, conhecido de vocês, dizimista fiel? Fiel. Cadê o envelope de dízimo? Não, vou emprestar um meu aqui para ele. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Aqui, mostra para o povo que é dízimo mesmo, aqui, ó. Não, o outro lado. É dízimo. Esse aqui tá o dízimo de tudo. Tudo que Deus tem te dado está aí. Fala assim, eu sou muito rico. Eu sou muito rico. Tenho gado, prata e ouro. Tenho gado, prata e ouro. Por que Deus revela o dízimo para ele? Porque ele já era muito rico e Deus ainda iria engrandecê-lo. Então, igreja, ele precisava de proteção nos seus bens, proteção no seu patrimônio. Deus olhou e disse: eu preciso que o meu servo tenha proteção no seu patrimônio, nas suas economias. Então eu vou revelar para ele qual é a receita para proteger o patrimônio e as economias. O dízimo. E Abraão então pega o dízimo de tudo e, olhando para Melquisedeque que chegou, fica por aqui, só olhando, só olhando. E o Melquisedeque aqui olhando para... Não, você não vai pegar o microfone, segura só aí. O Melquisedeque vai... Não, é depois. O Melquisedeque, rei de Salém, chega e diz para Abraão naquele belo dia: Abraão, lembra quando você viu o dia? Você viu Você viu o dia do Filho de Deus, do Filho de Deus, entre outras
entre outras coisas, entregando o seu corpo e o seu sangue, entregando o seu corpo e o seu sangue, você desejou ardentemente ter parte com ele. Eu vim aqui enviado por ele para te dizer: o seu dia chegou. Aqui está. Recebe. Pode tomar o pão e o vinho. Abraão estava ansioso por esse momento. Aleluia. Abraão esperava ansiosamente por esse momento. Quem vive o Evangelho toma a Santa Ceia. Nem Davi, nem Daniel tomaram a Santa Ceia, mas quem vive o Evangelho toma a Santa Ceia. Dízimo não é prerrogativa da lei, pode tomar o cálice. Dízimo não é exclusividade da lei. Dízimo nasceu sob o Evangelho, e quem vive o Evangelho toma a Santa Ceia, toma a Santa Ceia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém, igreja? Alguns dizem, eu estou na graça. Dízimo é da lei. Espera aí. Dízimo não nasceu sob a lei veio 430 anos depois, Gálatas 3,17 está escrito, a lei veio 430 anos depois de Abraão. Abraão nem imaginava que existiria um tal Moisés. Espera aí, olha aqui, ó, Gálatas 3,17. Fala assim, eu nem imagino que vai existir um Moisés. Então, se ele nem imagina e está praticando o dízimo, Moisés trouxe a lei. Se Moisés trouxe a lei, Moisés não trouxe o dízimo, Moisés não trouxe o Evangelho, Moisés trouxe a lei. Ele recebeu a lei de Deus. Mas o homem que viveu 430 anos antes de Moisés, esse homem praticou o dízimo. E ele praticou o dízimo sem conhecer a lei, sem conhecer a Moisés. Ele estava praticando o que ele recebeu de Deus, o Evangelho. Então ele recebe a lei e diz: sacerdote de Deus, Melquisedeque, eu te devolvo o que é de Deus, o dízimo de tudo. Recebe. Espera aí. O quê? Consagro o dízimo de Abraão, que pela fé tomou a Santa Ceia antes de Moisés, antes da lei, porque ele enxergou o Evangelho. E eu consagro o dízimo de Abraão, e o dízimo de Abraão vai para a casa do Senhor. Palmas para Jesus. Obrigado. Sabe qual é a instrução? A instrução que Deus nos dá aqui, que eu e você não temos legalidade ou direito de dar destino ao nosso dízimo fora do altar onde recebemos a Santa Ceia. O primeiro dízimo da terra foi consagrado no altar, nas mãos de quem trouxe a ceia. Então a instrução é: de quem você recebe a Santa Ceia, no altar de onde você recebe a Santa Ceia, ali você deve devolver, consagrar o seu dízimo. Alguns levianamente podem dizer assim: tem um pastor passando necessidade ali, outro lá, esse mês eu vou entregar o dízimo naquele ministério lá. Está errado. Ou na obra social, o primeiro dízimo da terra foi nas mãos de quem serviu a ceia. Com isso nós devemos atentar para praticar o que Abraão praticou. Abraão não falou assim: não, o meu dízimo vou aceitar aquela viúva ali, vou ajudar aquela instituição lá, não. O Abraão, o primeiro dízimo da terra, ele põe nas mãos de quem lhe trouxe os elementos da Santa Ceia. É nas mãos de quem consagra, de quem te serve a Santa Ceia, que você deve devolver o seu dízimo. Deus vai te abençoar, vai te engrandecer, a ponto de você colocar nesse mesmo altar as suas melhores ofertas, e ainda vai sobrar para você ajudar instituições e amigos pastores que eventualmente estão lutando no campo. Você pode enviar uma oferta quando você já estiver legal com o seu altar. Onde você recebe a ceia, ali é o seu dízimo, ali é a sua melhor oferta. Outras ofertas, porque Deus te deu vida abundante, abastança, então você pode destinar oferta para
outra. Aleluia. Eu conheço o pastor Daniel, sei das atitudes dele. Aqui ele consagra o seu dízimo e suas ofertas, mas eu sei que ele envia ofertas para outros necessitados, além do que ele faz aqui. Mas o principal ele faz aqui. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Você pode até ajudar um pastor que está lá na divisa do Acre com a Bolívia, lá, Peru, porque ele está lá num momento de necessidade, mas primeiramente, você assiste o altar onde você recebe a ceia. Depois, conforme a graça de Deus na sua vida e as suas posses, você ajuda lá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Porque você procedendo assim, você tem a legalidade para Deus cumprir o resto. Ou seja, na vida de Abraão, Deus havia prometido, eu vou te abençoar. Então Abraão já é abençoado e entregou o dízimo. Aí 2 capítulos adiante, ou melhor, alguns capítulos adiante, Gênesis 22, verso 11, Abraão ia matar o seu filho em sacrifício. Mas Deus disse, não faças nenhum mal ao rapaz, porque agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei que você teme a Deus. Aleluia. E lá, no verso 17 diz, porque você não negou seu filho, deveras eu te abençoarei, multiplicarei a sua descendência. Aleluia. A tua descendência vai possuir as cidades dos seus inimigos. Você crê nisso? Deus tem os seus meios para fazer isso. Cadê os descendentes de Abraão aqui, ó? Deus cumpre o que diz, mas Ele cumpre em quem crê. Ele cumpre em quem pratica as obras de Abraão, quem está na visão de abençoar todas as famílias da terra. Se você tem a visão do compromisso, não há limites para aquilo que Deus possa fazer. As cidades dos inimigos de Abraão está destinado para a descendência, para os filhos de Abraão. Dá glória a Deus. Então Abraão passou no teste, atendendo o que Deus determinou, me entrega seu filho. E aí o que acontece? Gênesis 24, porque Abraão não negou seu filho, agora Deus vai cumprir a segunda parte de Gênesis 12:2, eu vou te engrandecer. Então em Gênesis 24, 34, Eliezer diz, eu sou servo de Abraão, Abraão é meu senhor. E eu quero dizer para você, verso 35, ô Labão, o meu senhor Abraão, Deus tem abençoado muito ele, e ele se tornou grande, ele não era grande, mas Deus disse que ele seria engrandecido. Então ele se tornou grande. Por quê? Porque passou no teste de fidelidade no dízimo, teste de obediência no sacrifício de ofertas. Então agora ele se tornou grande. Ele possui prata e ouro, camelos e jumentos, servos e servas, ovelhas e bois. Aleluia. A ordem dos fatores não altera o produto. Meu irmão, ele possui ouro e prata, ovelhas e bois, servos e servas, camelos e jumentos. Ele só tinha gado, prata e ouro e era muito rico. Mas agora ampliou de 3 itens para 8 itens. Milhares de ovelhas, milhares de camelos, milhares de ovelhas, de jumentos, e aumentou o peso de ouro e de prata. Agora ele é grande, aleluia, e você é o herdeiro, aleluia. Dá uma glória a Deus. Irmão, nós somos herdeiros de Abraão, glória a Deus. Para nós partirmos para o encerramento aqui, aqui tem alguns itens aqui que simbolizam, a manutenção, né? Tem café aqui, tem leite, mantimento. Aqui tem óleo para fazer uma comida, aqui tem macarrão, aqui também tem, imaginamos aqui arroz, sal, feijão, aqui tem picanha, aqui tem picanha de verdade, feijoada, aqui tem tudo de alimento, do melhor. Aqui tem o melhor, tem caviar, aqui tem os melhores pratos aqui. Irmãos, mas eu quero falar antes um pouquinho sobre essa cesta que representa a cesta de Deus. Então, o Abraão, ele é o exemplo, é a referência. E Jesus está falando, pratique o que Abraão praticou. Ok. Por que eu devo praticar? Porque eu me amo.
Jesus falou em Mateus 22, 39, Jesus falou: ame o próximo como você ama você mesmo. Pergunta para o irmão da esquerda dele: você ama você? Você ama você? Eu vou perguntar para mim: eu me amo? Irmão, se eu quero tratar bem do meu corpo, comer bem, se eu quero ter a melhor aparência, o melhor cabelo, né? A mulher diz a melhor maquiagem, o melhor calçado, né? Eu quero ter joias, eu quero ter assim uma aparência boa, eu quero que as pessoas me olhem, mas eu quero ser mantido, com dignidade, com honra, eu quero ser mantido, não é, com grande prosperidade, para eu poder ser bênção nessa terra, ajudar a família, ajudar irmãos, ajudar missionários. Olha, eu quero ter na minha vida uma provisão, uma vida abundante, uma vida diferenciada. Eu quero o melhor, por quê? Porque eu me amo. Jesus usou como referência: você se ama. Você, na medida que você ama você mesmo, ama o seu próximo. Ok, se eu me amo, eu quero o melhor para mim. Diga: eu me amo, eu quero o melhor para mim. Eu quero ser mantido. Diga isso: eu quero ser mantido com o melhor dessa terra. Aleluia. O próprio Deus recomenda: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, se me ouvir, se fizer o que eu estou mandando, faça o que Abraão fez. Então, meus irmãos, eu me amo. E quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou, você é. 1 Coríntios 3,16, nós somos santuários de Deus e o Espírito de Deus mora em nós. Ou seja, eu sou santuário de Deus, você é santuário de Deus. O Espírito mora em você. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós e que não sois de vós mesmos? Então Deus mora em você. 2 Coríntios 6,16. O que diz lá? Deus fala assim no finalzinho: eu habitarei com eles e andarei entre eles. Habitarei neles e andarei com eles. 2 Coríntios 6,16. Habitarei e andarei com eles. Termina o culto aqui, pastor Daniel. Nós saímos por essa porta. Deus deixa um anjo guardando aqui. Deus não mora aqui. Aqui não é a casa que Deus mora, aqui é onde Deus trabalha, aqui é onde Deus opera, aqui Ele opera os seus tesouros, aqui Ele opera a cura, libertação, salvação, aqui Ele derrama a sua glória, aqui Ele batiza com o Espírito Santo, aqui Ele liberta vidas, aqui Ele dá paz ao desesperado, aqui Ele abre portas para aquele que precisa de portas abertas, aqui é o local da operação de Deus, mas Deus não mora aqui. Quando você sai por essas portas, aleluia, Deus vai junto com você porque Ele mora em você, aleluia. Você é a casa, você é a casa, Ele mora em você. E um versículo que fecha isso é Hebreus 3,6, Jesus falou: Cristo porém, Hebreus 3,6 diz: Cristo porém como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Isso é forte. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Dá um glória a Deus. Eu sou a casa, você é a casa, aleluia, dá um glória a Deus. Eu sou a casa, então eu sou a casa e eu me amo, quero o melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser fiel, vou ser dizimista, por quê? Porque na cesta de Deus não tem só comida, na cesta de Deus tem o quê? Na cesta de Deus tem paz. A cesta de Deus é pesada, tem paz, tem amor, tem alegria, tem união na família. Na cesta de Deus tem portas abertas. Na cesta de Deus tem emprego digno, salário diferenciado. Na cesta de Deus tem promoção para chefia, para supervisor, para gerente, para diretor e por fim para conquistar a empresa, aleluia. Na cesta de Deus tem empresa, na cesta de Deus tem projetos bem-sucedidos, empreendimentos bem-sucedidos. Na cesta de Deus tem o quê? Tem riqueza e glória. Na cesta de Deus tem o engrandecer. Na cesta de Deus tem visão. Na cesta de Deus tem o Espírito Santo. Na cesta de Deus tem revelações.
Na cesta de Deus tem a orientação quanto ao caminho a seguir, o que fazer. A cesta de Deus tem salvação, vida eterna, aleluia. Na cesta de Deus tem salvação, vida eterna. Eu quero ser mantido com a cesta de Deus. Eu quero ser mantido com a cesta de Deus. Eu quero ser mantido com a cesta de Deus. Ok, olha, eu vou chamar aqui o pastor Daniel daqui a pouco, agora mesmo, para ele não ficar muito tempo cansando. A cesta de Deus é muito pesada. Pega aí, vamos ver, é muito pesada, hein? É muito pesada, opa! Eu pensei que ele ia fazer assim, de tão pesada que é. Oh, peraí, onde você vai com essa cesta, meu irmão? É para ficar aqui, rapaz, você está maluco. Não, pode deixar com ele aqui, ó. Faz favor, deixa com ele. A cesta de Deus não é para você agora, é daqui a pouco. Você vai confirmar que essa cesta é sua daqui a pouco. Ô irmão, qual é o seu nome? Gustavo. Você vai ver, essa cesta vai chegar na sua mão já. Mas eu quero chamar aqui uma irmã representando a igreja. Representando vocês, uma irmã dizimista. Uma irmã dizimista que levantar a mão primeiro. Ué, nenhuma levantou a mão? Uma irmã dizimista, a irmã lá, ó. Corre aqui, irmã. A irmã, qual é o seu nome, irmã? Flúria, cadê o envelope de dízimo? Tá aqui, ó. Aqui, esse aqui. Irmã, você é fiel dizimista? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Fala, eu me amo. Eu me amo e quero o melhor para mim. Então fica de frente aqui pro Deus. Agora o pastor Daniel não é mais o Melquisedeque, agora ele está representando Deus. Porque Deus falou em Malaquias 3, verso 10. Deus falou: trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Aqui. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Levanta o dízimo bem alto. Ó, igreja, você, ó. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Põe no altar. Isso. Eu vou fazer de novo aqui. Pera aí, não é eu que tenho que falar isso, é Deus que tem que falar isso. Segura aí. Levanta o dízimo bem alto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Pode pôr na casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha casa. Vocês pegaram ou não? Devolve para Deus a cesta. A cesta de Deus é pesada, irmão. Quando você pegar a cesta de Deus, tem que abaixar. De novo. Olha aqui, olhando para Deus. Deus está representado pelo pastor Daniel. Trazei todos os dízimos. Onde eu trabalho. Onde eu opero. Os meus milagres. As minhas bênçãos, a minha salvação, a minha prosperidade. Trazei todos os dízimos no local dos meus tesouros. O dízimo do local dos tesouros. Agora pegue e abaixa do tampo. Para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento. Onde eu moro. Deu para pegar? Trazei todos os dízimos onde eu opero, para que haja mantimento onde eu moro. Porque Deus mora em você. Quem tá entendendo, dá um glória a Deus aí. Traz o dízimo onde eu trabalho, para que haja mantimento onde eu moro. Eu moro aqui. Essa é a minha casa. Eu moro na minha igreja. Aleluia. Aleluia. Se vocês praticam as obras de Abraão, aleluia, vocês vão praticar o dízimo. E vocês terão a minha cesta pesada operando nas vossas vidas. Amém, igreja? Pode pôr aqui, irmã. Obrigado, irmã. Nesse momento, eu quero concluir fazendo com você uma consolidação de um posicionamento, consolidar a nossa posição de fé de filhos de Abraão. E você que porventura pegou essa revelação hoje, você vai hoje adentrar esse corpo
daqueles que têm a fé consolidada como filhos de Abraão, praticando as obras de Abraão. Então eu vou pedir aos diáconos que vêm aqui com envelopes de dízimo, eu vou pegar um para mim, pode trazer, vem cá na frente, vem cá, corre aqui os diáconos, corre aqui com os envelopes, aqui ó, um naquela ponta, outro naquela ponta ali, cadê, tem mais envelope? Você já tem envelope de dízimo, mas você vai pegar esse aqui porque é simbólico, tá? É simbólico, dá um para mim aqui, irmã, dá um para mim, ó. Esse envelope é simbólico, você vai guardar na sua, ó, você vai guardar na sua Bíblia ou na sua bolsa. Tá? Até eventuais crianças, adolescentes, tem aqui um ou dois adolescentes aí, que não vai bem na escola, o devorador está devorando você, não aprender matemática, aprender física, está devorando, mas se você hoje pegar esse envelope e dizer para Deus, eu estou falando com as crianças aqui, ó, pegar o envelope e dizer, Deus, eu não estou sendo feliz na escola, o devorador está devorando meu entendimento, mas eu peguei o envelope porque eu aceitei a revelação, porque ninguém é dizimista a partir do salário, ninguém é dizimista a partir do lucro nos negócios, alguém se torna dizimista a partir da revelação. Nós somos dizimistas a partir da revelação. O desempregado pode dizer, quando eu tiver um emprego, eu vou pensar se eu vou ser dizimista, a hora que Deus me der um emprego, aí eu vou pensar, está errado. Nós temos que pensar assim, eu me tornei dizimista antes do emprego, eu me tornei dizimista quando eu peguei a revelação, foi revelado a mim que eu sou filho de Abraão, que eu devo praticar as obras de Abraão, e uma das primeiras obras de Abraão foi consagrar o dízimo, devolver o dízimo a Melquisedeque, que lhe trouxe os elementos da ceia. Então, o menino na escola diz, eu sou dizimista. Quando ele vai para a aula, eu sou dizimista, aí o devorador não vai devorar mais o entendimento, vai se tornar o melhor aluno. Quando ele crescer e for para o mercado de trabalho, ele já chega dizimista no mercado de trabalho, a porta já está aberta para ele. Para o desempregado, ele sai de manhã na segunda-feira para procurar um emprego, para ver os classificados de emprego, ele levanta o envelope e fala, Senhor, eu ainda não tenho salário, eu não estou trabalhando, mas eu aceitei a revelação do dízimo, eu entendi que o dízimo é produto do Evangelho, nasceu sob o Evangelho praticado por Abraão, e o Senhor manda eu fazer o que Abraão fez, portanto eu peguei a revelação, eu sou dizimista, eu vou consagrar o meu dízimo, eu sou dizimista, eu vou sair para procurar um emprego, a porta já está aberta. A porta já está aberta. Não vai abrir não, a porta já está aberta. Se você orar com o envelope na mão, fala, Senhor, esse envelope aqui é quando eu recebi a revelação do dízimo, a porta já abriu para você. Você vai resolver um problema? Seja ele qual for, pega esse envelope e fala, Senhor, estou indo resolver aquele problema. Lembra, Senhor, que eu sou dizimista. Eu sou dizimista fiel, eu pratico as obras de Abraão. O problema já está resolvido, aleluia. Pode crer. Por quê? Porque trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Pode começar a distribuir os envelopes, por favor. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. Provai-me nisto, diz o Senhor. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês, olha o detalhe. E não derramar sobre vocês bênção sem medida. Igreja, pega isso. A bênção é sem medida. Ou seja, não é só na parte alimentícia, haverá mantimento não é só comida, é bênção ilimitada, bênção sem medida, é bênção na questão familiar, problemas a serem resolvidos na família, é bênção na área trabalhista, é bênção na área estudantil, é bênção na área sentimental, casamento, noivado bem-sucedido, namoro bem-sucedido, casamento feliz, é bênção sem medida, é filhos obedientes, é bênção sem medida, é proteção, é livramento. Malaquias 3,10, bênção sem medida. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês, bênção sem medida. Irmão, bênção que tem medida é aquela que vai até ali e acaba, termina, mas a bênção de Deus é sem medida. Eu serei dizimista sempre, sabe por quê? Porque a bênção é sem medida. Qualquer dinheiro que eu recebo fazendo um trabalho por aí, sabe o que eu faço na segunda-feira? Eu corro lá na caixa, no Banco do Brasil, e deposito meu dízimo na conta da igreja onde eu frequento lá, Pastor Dávila. Eu sou lotado lá na região do Pastor Dávila, eu deposito na conta da igreja.
E eu ando com os papelzinhos na carteira. Chega lá no culto, vou lá quando eu chego em Belo Horizonte, vou lá no culto, pego os papelzinhos. 50, 100 reais, tal. 20. Vou lá e ponho no envelope e consagro. Mas já está tudo depositado. Por quê? Porque eu me amo. Quero ser protegido. Quero o melhor para mim. Aí, ó, a sua cesta. Sua cesta está aí. Aí, irmão. Qual é o seu nome mesmo? Gustavo, a cesta chegou na sua. Essa é a cesta. Levante, fique em pé, levante o envelope para o Pai. Fala comigo assim: Senhor Deus, esse envelope é simbólico. Eu não vou usar ele. Ele vai ficar sempre na minha Bíblia. Eu vou escrever nele que esse é o envelope da revelação, do dízimo. Tudo que eu for resolver, eu vou pegar esse envelope. Se eu for fazer uma viagem que tem os seus perigos, eu vou levantar esse envelope e vou dizer: Senhor, nenhum mal vai me acontecer nessa viagem, porque eu sou dizimista, eu tenho a revelação, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque eu sou filho de Abraão, e eu tenho certeza que o Senhor me envia para abençoar o mundo, as famílias. O Senhor me engrandece, me enriquece, para que eu seja um patrocinador, potencialmente, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, guarda esse envelope, aplauda Jesus. A palavra está com o pastor Daniel. Muito feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Que manhã abençoada.